Oi, se você está chegando agora, aproveita, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e ativa o sininho para receber as notificações. Olá, hoje nós vamos falar sobre mastopexia. E o que é essa cirurgia? Ela se destina especialmente a levantar as mamas da mulher. Então, a reposicionar essa mama que pode ter tido uma queda por vários motivos. O envelhecimento natural, devido à gravidade, a gestação, que é a maior causa, grande emagrecimento, por quê? A mama ela é composta de tecido glandular e tecido gorduroso. Quando eu tenho uma variação em qualquer um desses dois tecidos, eu vou ter uma variação nessa posição da mama. Então, paciente que engravida, o tecido glandular vai aumentar bastante. Esse tecido vai aumentar e depois que acabar a gestação, a amamentação, esse tecido glandular vai sofrer uma atrofia, que nós chamamos de atrofia pós-lactação. Quando esse tecido atrofia, ele vai reduzir, então a mama vai diminuir, vai gerar o quê? Uma queda, uma flacidez que incomoda muito as mulheres na pós-gestação. E as pacientes que têm muita variação de peso, que engordam e depois emagrecem, o tecido gorduroso que tem na mama, ele vai aumentar bastante e com os grandes emagrecimentos, especialmente nas cirurgias bariátricas, pós-bariátricas, as pacientes perdem às vezes 30, 40 quilos, não tem como. Essa mama vai reduzir muito e a flacidez da pele que a acompanha vai fazer o quê? Uma queda importante e a mama vai ter uma posição no tórax não tão agradável. As pacientes que passaram pela cirurgia bariátrica, elas se queixam muito, que não conseguem nem preencher o volume no sutiã. Então é necessário, nesses casos, o reposicionamento dessa estrutura mamária. Então, qual é o momento ideal para você se submeter a essa cirurgia de mastopexia? Nas pacientes que tiveram amamentação, que amamentaram, o ideal é que ela faça a cirurgia após 1 ano da parada da amamentação. Não pode estar saindo leite nenhum na expressão do mamilo, ok? Então as pacientes ficam muito angustiadas, é lógico que elas querem voltar àquele corpo que elas tinham, querem voltar àquele volume mamário que elas tinham e muitas ficam muito satisfeitas com o aumento do volume mamário durante a gestação. E quando aquilo murcha, dá um incômodo fenomenal. Então elas querem operar para ontem. Só que você tem que aguardar esse processo natural de atrofia, ou seja, de secar esse leite da glândula mamária. Porque o leite nessa região pode favorecer um processo infeccioso no pós-operatório. Então você tem que estar sem nenhuma quantidade, mesmo que seja bem pequena, de leite, a expressão da mama, ok? Então essas pacientes, elas têm que operar especialmente após 1 ano que pararam de amamentar. Porque é o tempo ideal para essa mama retornar à posição que ela vai ficar, e aí o cirurgião plástico vai poder programar qual é o volume de prótese que ele vai desejar. Porque pensa bem, se eu escolho uma prótese num determinado volume e daqui a 6 meses, 1 ano, a sua mama ainda reduz mais, você pode, de repente, achar que esse volume não ficou satisfatório. Então, o ideal é que você espere essa natureza retornar à posição ideal, para a gente poder programar a cirurgia. No caso das pacientes com pós-cirurgia bariátrica, em geral, elas são liberadas pelo seu cirurgião para a cirurgia plástica. Mas também é importante lembrar que elas devem estar mantendo esse peso há pelo menos 1 ano. Se você operar a paciente e ela ainda estiver tendo muitas variações de peso, não é legal também. Então, por quê? Lembram que eu falei que a glândula mamária, ou seja, a mama, ela vai variar conforme a gordura. Então, se essa paciente operar e depois ainda pensar em emagrecer mais ou engordar mais, essa mama também vai alterar. Então, quando ela já está mantendo aquele peso há pelo menos 1 ano, aí sim ela está liberada para fazer a cirurgia plástica. Nos outros momentos da vida da mulher, ela vai operar a mama quando se incomodar. Tem muitas pacientes que chegam para mim e falam: ai, doutora, mas eu tenho medo de operar, então é porque ainda não chegou no momento. Então é porque ela ainda não está tão incomodada.
Porque a gente supera o medo quando o incômodo é muito forte. Quando ela está incomodada, reclama que coloca o sutiã e a mama sai pela lateral, sai pelo meio, ou não consegue preencher o sutiã, ou se incomoda especialmente na sua relação conjugal, não consegue, né, ter relação sexual com o marido somente com camiseta, aí está na hora de você realmente procurar um profissional. E uma pergunta muito frequente é: eu preciso colocar prótese realmente, doutora? Eu observo que nas pacientes com mais idade, elas têm uma certa restrição a colocar prótese, não querem colocar prótese. Então, porque tem aquela história de, mas vou ter que trocar a prótese. Bom, depende da quantidade de glândula mamária que você tem, da firmeza dessa glândula, da qualidade dessa pele. Então, são alguns fatores que a mulher tem que ver junto com o seu cirurgião para entender melhor se é possível somente levantar e reposicionar essa mama, que nós chamamos de mastopexia, ou se é necessário, além disso tudo, eu ter que aumentar esse volume mamário, lançando mão de uma prótese, que é a mastopexia com prótese. E aí depois vai optar também por se essa prótese, em que local vai estar, vocês devem escutar muito isso, se é retroglandular ou se é retromuscular. E aí vai depender de outros fatores. Mas o fato é interessante sim colocar uma prótese? Sim, é muito interessante. A prótese ela vai manter uma mama mais firme, mas também naquelas pacientes que não desejam e que têm uma glândula mamária adequada, é bem interessante e é possível fazer a mastopexia deixando uma mama bonita sem a prótese. Pronto, então você se decidiu a melhorar o posicionamento da sua mama e se submeter a uma mastopexia. Nesse caso, você vai combinar com o seu médico o horário, a data da sua cirurgia, o local, o hospital mais adequado e vai chegar lá, em jejum de preferência, né? Porque essa cirurgia é feita sob anestesia geral. Nessa técnica cirúrgica, nós vamos então reposicionar a glândula mamária e retirar o excesso de pele. Na retirada do excesso de pele, vai ficar uma cicatriz em T, na grande maioria dos casos. Em geral, então essa cicatriz vai ficar uma cicatriz ao redor da areola e um Tzinho, né? Então, vou mostrar aqui uma cicatriz ao redor da areola, aqui e aqui. Pode-se fazer também uma cicatriz em L ou uma cicatriz periareolar somente em alguns casos específicos, bem escolhidos, não é para todos. Mas a retirada de pele vai promover uma cicatriz. E quanto maior a retirada de pele, maior a cicatriz. É proporcional. Aí as pacientes me perguntam também, mas se eu botar uma prótese, eu vou precisar retirar a pele? Na grande maioria dos casos, sim. Porque você não vai conseguir corrigir a flacidez só aumentando o volume. Senão a paciente às vezes vai ter que parar com que tamanho de prótese, né? Para conseguir resolver essa queda de pele. Então ela vai colocar a prótese e mesmo assim, na grande maioria dos casos, retirar o excesso de pele, mantendo também uma cicatriz em T. A paciente vai ter alta do hospital, na grande maioria dos casos, no mesmo dia. Prestem bem atenção, o tratamento é individualizado. O que eu falo aqui é porque a maioria das pacientes vai dessa forma. Mas eu já tive paciente que eu deixei internada para o dia seguinte. Ai, doutora, eu tenho 2 crianças pequenas, não quero ir para casa hoje, quero ficar em paz no hospital. Posso? Pode. Tá bem? Para ficar ótima. Pode, fique em paz, porque o mais importante no pós-operatório é tranquilidade. Você tem que ficar tranquila para sua cicatrização acontecer de forma adequada e ficar perfeita. Então, a finalização da cirurgia pode ser realizada o seu curativo, né? Muitas pacientes perguntam, vai cola, não vai cola? Como é que vai ficar, doutora? Como é que eu vou fazer o curativo depois? Então, habitualmente, eu utilizo a cola cirúrgica. Então, são dados os pontos normais, os pontos são todos intradérmicos, absorvíveis, então você não vai ver ponto, né? E é colocada a cola. A cola vem assim, é estéril, ela vem com uma fita e a cola tá aqui nessa canetinha. Você quebra a canetinha e depois passa, aplica em cima da fita. Então a paciente vai ter a cicatriz, essa fitinha e é aplicado a cola. A cola impermeabiliza a cicatriz.
e ela pode ficar até 3 semanas. Então você pode molhar em cima dessa cicatriz, ela é mais prática no pós-operatório. O paciente pode tirar, lavar, molhar a sua mama, né? Tomar o seu banho, enxugar e tá pronta. Então você fez a sua cirurgia e acordou na recuperação anestésica. Como é que você vai estar? Logo após o término da cirurgia, nós já colocamos o seu sutiã cirúrgico e o taping. O taping são fitas adesivas que vão ajudar na drenagem da mama. É sensorial, ela é colocada na pele, nessa região aqui, né, para ajudar na drenagem linfática da mama. Isso facilita o quê? Diminui o inchaço no pós-operatório, diminui a dor, diminui o roxo. Então você vai acordar com as fitinhas e com o seu sutiã modelador pós-cirúrgico. Então você chegou na sua casa e o que eu peço normalmente? Fique sossegada pelo menos 7 dias. Então no mínimo 7 dias em casa, sossegadinha, tranquila, não é para ficar limpando casa, não é para ir ficar passeando no shopping, é para ficar em casa. Ai doutora, mas tem que ficar somente deitada? Não, você tem que andar pela sua casa, isso é muito importante para a prevenção de trombose. Como você não vai estar com dreno na grande maioria das cirurgias mamárias, eu não coloco dreno. Posso colocar em alguns casos? Sim, mas a maioria não coloco. Então, você vai ter uma movimentação mais tranquila. Quando eu coloco o dreno, eu vou retirar esse dreno ao redor de 2 a 3 dias. E aí favorece a sua movimentação. Vai continuar usando o seu sutiã, tem que manter uma atmosfera, então, como eu falei, de tranquilidade. A hidratação é muito importante nesse período. Beba água, beba líquido. Eu costumo brincar com as pacientes. Bebe água, levanta e vai ao banheiro fazer xixi. Bebe água, levanta e vai ao banheiro fazer xixi. De você levantar e circular pela sua casa, você já está prevenindo a trombose e bebendo água também. A alimentação tem que ser saudável, evite o excesso de doces e todos os alimentos que possam dar prisão de ventre, porque isso já pode piorar no pós-operatório em quem já tem essa predisposição. A drenagem linfática na região das mamas, ela começa no pós-operatório ao redor de 5 a 7 dias. Você deve procurar um profissional bem adequado para fazer a drenagem linfática. Por quê? Depois da cirurgia, a cicatriz, ou seja, onde é realizado o corte, ele vai mudar a posição onde essa linfa vai ter que ser drenada. Então, se a pessoa realizar a drenagem linfática no pós-operatório igual de uma paciente que não tem cicatrizes ou que não tem cirurgia, não vai ficar bom. Então, tem que ser num profissional adequado que está acostumado com pós-operatório. E a drenagem linfática vai ajudar muito nesses casos, porque ela acelera esse processo, diminuindo o inchaço das mamas e, consequentemente, diminui também a dor no pós-operatório. Inclusive, aqui na minha clínica, eu tenho uma enfermeira especializada para te atender no pós-operatório. Ela vai te dar todas as orientações sobre hidratação, sobre a nutrição, sobre os cuidados com o curativo. Inclusive, ela fica comigo nos momentos do curativo e auxilia na drenagem linfática. Então, continuando os cuidados no pós-operatório, você deve evitar de dirigir pelo menos por 3 semanas. A atividade física vai poder ser realizada após 30 dias. Agora, carregar uma criança no colo, carregar peso, atividades com a musculatura peitoral, 3 meses. Por quê? O seu implante ou a sua glândula mamária remontada, reorganizada, ela vai estar em cima dessa musculatura. E à medida que você faz um exercício, você vai fazer esse efeito. E aí pode acontecer o quê? Uma perda no resultado no pós-operatório. Pode ter uma queda dessa mama, um deslocamento desse implante, vai gerar dor, desconforto e perda de resultado. Então, o pós-operatório, os cuidados que você vai ter no pós-operatório são extremamente importantes. E o retorno do trabalho, quando ele pode acontecer? Bem, depende do seu trabalho. As pacientes que trabalham de home office, que ficam no computador assim, ó, elas podem retornar brevemente, às vezes até na primeira semana. Porém, como eu falei, a tranquilidade é muito importante. Se você vai ficar trabalhando e se estressando, eu prefiro que você fique aquela semana sem trabalhar, mesmo que seja de home office. As pacientes que têm trabalho mais pesado, por exemplo, professora que pega a criança no colo,
ou carrega peso, fica muitas horas em pé. O ideal é que você dê um tempo maior de descanso para você, pelo menos os 30 dias. Por quê? Se você se cansar, essa área recém-operada vai inchar novamente, e aí a gente parte do princípio de novo, do começo da cirurgia, né? Você retrocede no seu tratamento. Então essa área vai inchar e você vai ter dor novamente. E é comum os pacientes ligarem, às vezes falam assim, doutora, eu estava tão bem, mas voltou a doer. Ah, e você fez alguma coisa diferente? Ah, eu fui no supermercado, fiz compra. Ah, passei aspirador na sala. Ah, vai voltar a doer. Porque essa área recém-operada é mais sensível a pequenas variações que você tenha de pressão, de frequência cardíaca. Então, fez alguma atividade, cansou, a pressão vai subir um pouquinho. E é essa área que é mais sensível, que é recém-operada, que vai sentir mais. E ela vai inchar e vai doer. Então, para a gente evitar todo esse retrocesso, é importante que você cumpra o seu pós-operatório de forma adequada. Lógico, adaptando para a sua rotina. Uma dúvida super importante é quando posso ter relações sexuais? Bem, sem manipulação mamária você pode ter. Porém, com manipulação da região mamária, o ideal é que seja depois de 30 dias. Tudo com moderação. Aguardando o seu tempo, a hora que você estiver sem dor, aí você pode estar totalmente liberado. E se você ficou assistindo esse vídeo até o final, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo e deixa seus comentários. Momento da Plástica. Terças e quintas. No YouTube.